Você pode até ter medo de não ter dinheiro, mas o que deveria realmente te assustar é nunca entender como ele funciona. Depois de quase um século observando a vida das pessoas, aprendi uma verdade cruel. A maioria passa a existência inteira patinando no mesmo lugar, não por falta de esforço, mas porque nunca aprendeu as regras do jogo. Elas acreditam que dinheiro é questão de sorte, de oportunidades ou de inteligência, como se bastasse ser esperto para que ele caísse do céu. Mas a realidade é bem diferente. O dinheiro não premia os mais inteligentes. Ele recompensa quem entende suas leis. Você pode ser brilhante, mas se não falar a língua dele, o mercado vai te ensinar do jeito mais doloroso. A maioria das pessoas teme a pobreza, mas o que deveriam temer mesmo é chegar ao fim da vida sem jamais descobrir como o dinheiro realmente se movimenta. Eu também já fui assim, acreditando que bastava ser esforçado e visionário para que a prosperidade aparecesse. Que ilusão! O dinheiro tem suas próprias regras, e se você não as decifra, ele te castiga. Se as domina, trabalha para você. O mundo nunca foi justo, mas pelo menos nisso ele é igualitário. Todos jogam com as mesmas regras. O problema é que 90% das pessoas passam a vida inteira sem nem saber que elas existem. Enquanto correm atrás de salários, não param para questionar de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Acham que trabalhar duro é suficiente, mas só estão trocando tempo por migalhas. Pensam que investir é a chave para a liberdade, mas acabam se afogando em especulações. Já vi gente ganhar fortunas e perder tudo em um piscar de olhos, não por azar, mas porque passaram a vida lutando contra as leis do dinheiro. Se quer mudar de vida, pare de correr atrás de lucros e comece a estudar as regras. Quem não as conhece, por mais que se esforce, sempre estará trabalhando para quem as domina. E não me venha dizer que isso é exagero. Conheci advogados, engenheiros, professores, pessoas com QI de gênio, mas que aos 50 anos ainda viviam de salário, sem casa própria, sem liberdade. Por quê? Porque ignoraram a primeira lei do dinheiro: ele não se ganha, se conserva. Quando jovem, trabalhei em um escritório de advocacia rodeado de talentos. Todos tinham salários altos, carros importados, roupas de grife. Mas havia um detalhe: quanto mais ganhavam, mais gastavam. Compravam casas maiores, trocavam de carro todo ano, viajavam para destinos exóticos. Chamavam isso de sucesso, mas era só outra forma de escravidão. Porque o estilo de vida deles sempre corria na frente da renda. Não acumulavam riqueza, acumulavam dívidas. Certa vez, almocei com um advogado que faturava milhões por ano. Parecia bem-sucedido, mas confessou que suas despesas mensais quase empatavam com o que ganhava. Não sei por que vivo sob tanta pressão, disse. Eu sabia a resposta. Ele não estava estressado, estava refém do próprio padrão de vida. A hipoteca, o colégio dos filhos, os gastos supérfluos, tudo isso o mantinha preso a uma esteira sem fim. Não trabalhava para si, trabalhava para as dívidas. Esse é o drama da maioria dos inteligentes. Confundem renda alta com riqueza. Mas riqueza não é quanto você ganha, é quanto você guarda. Já vi gente com salário de 50 mil gastar 50 mil e gente com salário de 10 mil guardar 5 mil. Quem você acha que realmente entende de dinheiro? Porque o dinheiro não se multiplica sozinho só porque você ganha mais. Ele cresce quando você gasta menos do que guarda. Os espertos acham que controlam tudo, inclusive o dinheiro, mas esquecem que ele tem suas próprias regras. Se você não o respeita, ele te desrespeita. Se o trata como ferramenta, ele trabalha para você. Se o usa como muleta para preencher vazios, vira seu carcereiro. A lição mais valiosa que aprendi cedo foi essa: riqueza não pertence aos inteligentes, mas aos disciplinados. Você pode ser brilhante, mas se não domina a arte de dizer não, sempre será um pobre com potencial. Porque riqueza verdadeira não é um número no banco, é liberdade. E liberdade só existe para quem não se deixa controlar pelas próprias vontades. A primeira regra de ouro é simples: não deixe o dinheiro te dominar. Muita gente acredita que ter dinheiro é sinônimo de liberdade, mas eu vi milionários vivendo como prisioneiros. Têm patrimônio de 7 dígitos, mas perdem o sono com as oscilações da bolsa. Dirigem carros de luxo, mas não ousam largar o emprego que odeiam. Têm dinheiro, mas não têm escolhas. Por quê? Porque não são donos do dinheiro, são escravos dele. A primeira lei do dinheiro é clara: não permita que ele te controle. Parece fácil, mas é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque o ser humano é programado para ser refém dos desejos. Vemos o vizinho com um carro novo e logo achamos que precisamos de um igual. O amigo compra uma casa maior e sentimos que a nossa ficou pequena. O colega viaja para a Europa e nos sentimos para trás. É aí que o dinheiro começa a nos controlar. Deixamos de viver para nós e passamos a viver para as aparências.
Não buscamos o que realmente precisamos, mas o que os outros esperam que tenhamos. Foi assim que conheci gente com salários altíssimos vivendo no aperto, porque suas vidas não eram definidas por suas necessidades, mas pelo que os outros pensavam delas. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Certa vez, um amigo comprou um carro de luxo, e por um instante senti vontade de trocar o meu. Mas parei e me perguntei, eu realmente preciso desse carro ou só quero provar que posso comprá-lo? Naquele momento, entendi que não era o carro que eu queria, era a validação. E essa necessidade nunca seria satisfeita, porque sempre haveria alguém com mais dinheiro, mais coisas, mais status. Aprendi então uma verdade libertadora: não deixe o mundo definir o que você precisa. O que realmente importa é pouco: um lar confortável, comida na mesa, saúde e uma mente lúcida. O resto é supérfluo. Liberdade verdadeira não é quanto você consegue comprar, mas quanto consegue recusar. Quando você para de ser manipulado pela publicidade, de se abalar com o sucesso alheio, de se prender aos padrões sociais, aí sim conquista a verdadeira independência. E essa liberdade não tem preço. Conheço um empresário com patrimônio bilionário que me disse que seu momento mais feliz não foi quando ganhou o primeiro milhão, mas quando percebeu que não precisava mais provar nada a ninguém. Naquele instante deixou de ser controlado pelo dinheiro e passou a controlá-lo. Podia escolher trabalhar ou descansar, investir ou não fazer nada, porque não precisava mais usar o dinheiro para preencher vazios emocionais. Essa é a primeira regra do dinheiro: não deixe que ele ocupe um espaço que não lhe pertence. Você deve ser o dono, não o escravo. Para chegar lá, porém, precisa primeiro dominar seus desejos, porque são eles, não o dinheiro, que realmente te controlam. A segunda regra é ainda mais poderosa: o tempo é seu maior aliado. A maioria das pessoas não entende isso. Acham que enriquecer depende de encontrar a oportunidade certa, mas na verdade depende de dar tempo ao tempo. Warren Buffett e eu tivemos uma vantagem na vida: não éramos mais inteligentes que os outros, mas sabíamos usar o tempo a nosso favor. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo, como Einstein disse, mas a maioria só enxerga os números, não a magia por trás deles. Juros compostos são a alquimia do tempo. Você dá a ele paciência, e ele te devolve multiplicação. Se não dá tempo, não acontece nada. Já vi gente querer enriquecer rápido, comprando ações na esperança de dobrar o capital em 1 ano, investindo em negócios promissores para ficar rico em 3. Correm atrás de dicas quentes, de modismos, de oportunidades únicas. Mas esquecem que quem enriquece depressa geralmente perde tudo na mesma velocidade, porque não deu tempo para que o processo funcionasse. Quando jovem, eu também queria velocidade. Via especuladores ganhando fortunas e sentia inveja. Até aprender uma lição valiosa: no mercado, a pressa é o caminho mais rápido para o fracasso. Quando compramos ações de empresas sólidas, muitos riram de nós. Diziam que era chato, que o crescimento era lento. 10 anos depois, aqueles que zombaram já tinham sumido do mapa, enquanto nós seguíamos colhendo dividendos. Essa é a força do tempo. Ele não te dá retornos explosivos, mas te recompensa com consistência. Investir é como fazer uma bola de neve. Você precisa de neve boa, ativos de qualidade e de uma ladeira longa, tempo. Muitos só veem o tamanho da bola, não percebem quanto tempo ela rolou. Querem o resultado, mas não querem esperar. O tempo não acelera porque você tem pressa. Ele só trabalha a seu favor quando você tem paciência. Conheço um homem que começou a investir aos 50 anos. Não tinha estratégias mirabolantes, apenas comprava ações de empresas estáveis todo mês. 20 anos depois, aposentou-se vivendo de dividendos. Não era um gênio, apenas entendeu o poder do tempo. Enquanto isso, os que buscavam enriquecimento rápido continuavam girando em círculos, porque não compreenderam que o tempo é o juiz mais justo do mercado. Ele não se importa com sua inteligência ou seu esforço. Só quer saber se você tem paciência. Quem tem é recompensado. Quem não tem é punido. A segunda regra do dinheiro é simples: não tenha pressa. Dê tempo ao tempo, porque riqueza de verdade se constrói aos poucos. E o dinheiro que chega rápido geralmente vai embora na mesma velocidade. A terceira regra é ainda mais crucial: nunca tome emprestado para apostar no futuro. Tenho uma relação quase doentia com dívidas. Muitos me chamam de conservador, mas já vi gente demais ser destruída por elas. A terceira lei do dinheiro é clara: não peça dinheiro emprestado para sonhar com o amanhã. Parece óbvio, mas quase ninguém consegue seguir. O ser humano adora arriscar com o dinheiro dos outros. Acha que dívidas ampliam ganhos, mas esquece que também ampliam perdas. Cresci durante a Grande Depressão e vi de perto o que acontece quando as pessoas se endividam demais.
As ruas estavam cheias de falidos, não por falta de talento, mas porque haviam tomado empréstimos como se os dias bons fossem eternos. Compraram casas, ações, negócios, tudo com dinheiro que não era delas. Quando a maré virou, não tiveram nem chance de se reerguer. Vi homens de terno fazendo fila para pegar pão. Nunca esqueci aquela cena. Desde então, decidi que dívidas nunca controlariam minha vida. Prefiro ir devagar a dever dinheiro a alguém, porque dívida não é só um número, é uma prisão. Ela rouba sua liberdade, suas escolhas, sua dignidade. Muita gente não entende. Dizem que tomar emprestado para investir é inteligente, desde que o retorno seja maior que os juros. Matematicamente até faz sentido, mas na prática é um desastre, porque quando você deve dinheiro, perde a capacidade de pensar com clareza. Começa a apostar, a arriscar, a tomar decisões baseadas no medo. O mercado cai um pouco e você não dorme. Sai uma notícia ruim e você quer vender tudo. Deixa de ser um investidor racional para se tornar um jogador movido pelo pânico. E no mercado o pânico nunca termina bem. Conheci um empresário de sucesso que quis expandir rápido demais. Pegou um empréstimo enorme, comprou equipamentos, contratou gente. No começo tudo ia bem. Mas quando a economia desacelerou, o fluxo de caixa secou. Vendeu ativos, pagou as dívidas, mas perdeu a empresa. No fim me disse, se eu não tivesse pegado aquele dinheiro, hoje estaria aposentado em paz. Assenti em silêncio, porque já tinha ouvido essa história muitas vezes. O problema da dívida é que ela elimina suas opções. Quando você não deve nada, pode esperar o mercado se recuperar. Pode segurar um ativo ruim até ele se valorizar. Pode ajustar sua estratégia sem pressa. Mas quando tem dívidas, não há escolha. O mercado cai, o credor não espera. As vendas despencam, o banco não perdoa. Você é obrigado a vender, a pagar, a ceder. E essas concessões geralmente te fazem perder mais. Buffett e eu evitamos dívidas não por sermos medrosos, mas porque entendemos o valor da liberdade. Preferimos ganhar um pouco menos a entregar nosso destino nas mãos de terceiros. Porque riqueza verdadeira não é quanto você acumula, mas quantas escolhas você tem. E dívidas roubam suas escolhas. A terceira regra do dinheiro é simples: não aposte o futuro com dinheiro emprestado. O futuro é incerto. A dívida não. Você pode arriscar, mas nunca com o que não é seu, porque se perder, não terá nem chance de recomeçar. A quarta regra é ainda mais reveladora: nunca confunda dinheiro com identidade. Já vi gente demais transformar o dinheiro em um símbolo de status. Compram roupas de grife, carros de luxo, mansões, não porque precisam, mas porque querem ser vistos. É uma das atitudes mais tolas que existem, porque quando você faz do dinheiro sua identidade, nunca será livre. A quarta lei do dinheiro é clara: não use o dinheiro como cartão de visita. Parece simples, mas quase ninguém consegue seguir, porque o ser humano tem uma necessidade ancestral de ser admirado. Queremos que os outros saibam que somos bem-sucedidos, que temos valor, que não somos inferiores. Então gastamos dinheiro não para nós, mas para os olhos alheios. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Em uma festa vi outros advogados usando ternos de marcas famosas e senti um incômodo. Minhas roupas pareciam comuns demais. Cheguei em casa disposto a comprar um terno caro. Mas antes de sair me perguntei: meu trabalho exige esse tipo de aparência? A resposta era óbvia: não. Era só vaidade. Naquele momento decidi não comprar, porque não queria ser o tipo de pessoa que precisa de coisas externas para se sentir válida. Queria ser alguém que não precisa provar nada a ninguém. Aprendi então que confiança verdadeira não precisa de acessórios. Quanto mais você depende do dinheiro para se afirmar, menos seguro de si realmente é. E essa insegurança te faz perseguir padrões que nunca te satisfarão. Conheço um empresário rico que até hoje dirige um carro velho. Alguém perguntou por que não comprava um modelo mais novo. Ele sorriu e disse: porque não preciso que meu carro diga aos outros quem eu sou. Essa frase ficou comigo para sempre. Porque é isso que é ser realmente rico. Não é quanto você tem, é quanto você não precisa. Quando você para de usar o dinheiro para provar seu valor, conquista a verdadeira liberdade. Pode escolher comprar ou não comprar, ostentar ou ser discreto. Porque seu valor não está no que você possui, mas no que você é. Já vi gente passar a vida inteira correndo atrás da aprovação alheia. Compram os celulares mais modernos, as roupas da moda, os carros mais caros. Mas nunca são felizes porque sua felicidade depende do olhar dos outros. E esse olhar nunca está satisfeito. Felicidade verdadeira vem quando você para de se importar com o que os outros pensam. Quando vive para si e não para as expectativas alheias. É nesse momento que você se torna realmente rico.
A quarta regra do dinheiro é simples: não faça dele sua identidade. Dinheiro é uma ferramenta, não quem você é. Sua identidade deve ser definida por seu caráter, sua inteligência, suas ações, não pelo saldo da sua conta. A quinta regra é uma das mais poderosas: aprenda a dizer não. A maioria das pessoas não entende que recusar é uma habilidade essencial. Dizer não a gastos desnecessários, a oportunidades duvidosas, a tentações emocionais. Essa é a lição mais valiosa que o dinheiro pode te ensinar, porque o mundo está cheio de gente querendo levar o que é seu, disfarçada de oportunidades, de dicas infalíveis, de negócios que não podem dar errado. Eu também já caí nessa. Um amigo me apresentou um investimento garantido. Falou tanto, com tanta convicção, que acabei entrando. No fim, perdi quase tudo. Mas aprendi uma lição: se uma oportunidade parece boa demais para ser verdade, é porque provavelmente é. Desde então desenvolvi um radar para armadilhas. Buffett e eu recusamos 100 vezes mais oportunidades do que aceitamos. Muitos acham que somos conservadores, que perdemos o bonde da história. Mas o que não veem é que também evitamos inúmeros desastres. Em 1999, todo mundo comprava ações de tecnologia. A mídia dizia que a internet mudaria tudo. Amigos ganhavam dinheiro e se gabavam de como eram espertos. Buffett e eu não compramos nada. Fomos ridicularizados, chamados de ultrapassados. Mas não nos importamos porque víamos uma bolha. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso porque sempre acreditam que ainda há tempo. E o tempo não espera ninguém, assim como o corpo. Quando você finalmente percebe a importância da saúde, geralmente já é tarde demais. A sétima regra é simples: saúde é a verdadeira riqueza. Porque sem saúde, todo o dinheiro do mundo não faz sentido. E com saúde, mesmo que o dinheiro seja pouco, você ainda pode viver bem. Nunca troque sua vida por dinheiro, porque dinheiro não compra vida. Essa é a lição mais profunda que aprendi em 99 anos. A oitava regra é ainda mais poderosa: simplicidade é a inteligência suprema. Passei a vida inteira vendo pessoas brilhantes complicarem o que é simples. Elas criam modelos, analisam gráficos, estudam tendências e, no fim, se perdem em sua própria complexidade. Quanto mais pesquisam, mais se confundem. E o resultado? Perdem tudo. Enquanto isso, a simplicidade vence. Parece contraditório, mas é a verdade mais profunda que existe. A complexidade é apenas uma ilusão de controle. Achamos que podemos dominar tudo, então enchemos a vida de detalhes, de estratégias, de teorias. Mas a realidade é cruel. Quanto mais complexo, mais frágil. Quando jovem, eu também caí nessa armadilha. Pensava que complexidade era sinônimo de inteligência, de profissionalismo. Usava dezenas de indicadores para analisar empresas, tentava prever o futuro com precisão. Até que percebi, na maioria das vezes, nada disso funcionava. O que realmente importa é o básico. Uma boa empresa é aquela que você entende em uma frase. Um bom investimento é aquele que te deixa dormir tranquilo. Só isso. Mas as pessoas não acreditam na simplicidade. Elas acham que se algo é simples, deve haver um truque. Então correm atrás de estratégias complicadas, produtos exóticos, teorias mirabolantes, e acabam sendo devoradas pela própria complexidade. Eu e Buffett sempre investimos de forma ridiculamente simples, compramos boas empresas e asseguramos. Só isso. 3 passos. E ninguém consegue fazer porque é chato demais, simples demais, parece pouco inteligente. Mas foi essa simplicidade que nos fez durar décadas e ganhar fortunas. Conheci um investidor que passava dias estudando indicadores, tinha um sistema de análise tão complexo que parecia coisa de gênio. 10 anos depois, seu retorno era pior do que o de um fundo de índice básico. Por quê? Porque ele se afogou na complexidade. Gastava tanto tempo analisando que perdia de vista o essencial. O mercado não recompensa esforço, recompensa clareza. A verdadeira genialidade está em destilar o complexo até sua essência. Einstein disse: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu direito. Isso vale para tudo, especialmente para investimentos. Se você não consegue resumir sua estratégia em poucas palavras, não está investindo, está apostando. Seu portfólio deve ser tão simples que até seu neto entenderia. Nada de derivativos complicados, nada de estratégias mirabolantes. Apenas empresas sólidas, compradas a preços justos e mantidas por anos. Assim, quando você se for, sua família saberá exatamente o que fazer. Simplicidade não é ignorância. É sabedoria. Não é preguiça. É foco. Não é fuga. É visão. Quando você simplifica sua vida, seus investimentos, seus desejos, algo mágico acontece. Você se liberta.
Não está mais preso a planilhas, a notícias, a modismos. Você sabe o que importa e o que não importa. Sabe o que deve fazer e o que deve ignorar. E essa clareza é mais poderosa do que qualquer estratégia complexa. A nona regra é ainda mais rara. Aprenda a pensar por si mesmo. Vi pessoas passarem a vida inteira seguindo a manada. Quando todo mundo comprava ações de internet, elas compravam. Quando todo mundo dizia que imóveis nunca caíam, elas compravam. Nunca questionavam. Nunca paravam para pensar: por que estou fazendo isso? E o resultado? Perdiam tudo. Pensar de forma independente é a habilidade mais valiosa que existe porque é a mais escassa. Somos animais sociais. Precisamos de aprovação, de pertencimento. Isso era útil na savana, quando estar sozinho significava morrer. Mas no mercado, essa necessidade é letal. Quando jovem, eu também me deixava influenciar. Se todos diziam que uma ação ia subir, eu ficava tentado. Se meus amigos estavam ganhando dinheiro com uma tendência, eu me perguntava se estava ficando para trás. Até que aprendi uma lição dura: a multidão quase sempre está errada. Não estou dizendo que você deve ir contra tudo e todos só por teimosia. Estou dizendo que você precisa ter seus próprios critérios. Não compre algo só porque todo mundo está comprando. Pergunte: qual é o valor real disso? Não siga uma tendência só porque está na moda. Pergunte: qual é a lógica por trás disso? Não inveje o sucesso alheio. Pergunte: essa estratégia faz sentido para mim? Essas perguntas são simples, mas a maioria das pessoas nunca as faz. Elas preferem seguir a multidão e errar juntas do que estar certas sozinhas. Porque estar certo sozinho dói. É solitário. Mas a solidão é o preço da sabedoria. Se você quer fazer a coisa certa, precisa estar disposto a ficar sozinho. Eu e Buffet passamos a vida sendo chamados de antiquados, de fora de moda, de ultrapassados. Enquanto todos compravam ações de tecnologia, nós comprávamos empresas de consumo básico. Enquanto todos buscavam retornos rápidos, nós esperávamos oportunidades. Fomos ridicularizados, ignorados, até desprezados. Mas não nos importamos. Porque sabíamos que o tempo sempre recompensa quem pensa por si mesmo. Vi pessoas inteligentes irem à falência porque não sabiam pensar sozinhas. Seguiam conselhos de especialistas que acabavam quebrando antes delas. Copiavam estratégias de amigos que não entendiam o que estavam fazendo. Tomavam decisões baseadas em notícias que eram apenas ruído. Os verdadeiros sábios nunca dependem da opinião alheia. Eles têm seus próprios princípios, sua própria lógica, seus próprios filtros. Podem ouvir os outros, mas nunca se deixam levar por eles. Porque no fim, quem responde pelos seus erros é você. Pensar de forma independente é a chave para a verdadeira liberdade. Quando você não precisa que ninguém lhe diga o que fazer, quando consegue manter a clareza em meio ao caos, quando consegue ficar do lado oposto da multidão e ainda assim dormir tranquilo, aí você é livre. E essa liberdade é mais valiosa do que qualquer fortuna. Porque liberdade financeira resolve problemas de dinheiro. Liberdade de pensamento resolve problemas da vida. A 10ª regra é a mais difícil de todas: saiba quando parar. Vi muitos homens bem-sucedidos perderem tudo porque não sabiam a hora de desacelerar. Eles continuavam empurrando, continuavam arriscando, continuavam querendo mais. E no fim perderam tudo. Dinheiro tem uma regra cruel: ele perdoa erros pequenos, mas castiga a ganância sem limites. Quando jovem eu também era assim. Ganhei dinheiro e quis ganhar mais. Achava que podia sempre fazer melhor, que podia sempre ser mais rico. Até que aprendi: saber parar é uma forma de sabedoria. Conheci um empresário que aos 50 anos, já tinha dinheiro suficiente para viver o resto da vida sem trabalhar. Mas ele não parou. Queria mais. Expandiu, tomou empréstimos, arriscou tudo. Quando o mercado virou, ele perdeu tudo. Não foi o mercado que o derrotou. Foi a própria ganância. Se ele tivesse dito basta anos antes, estaria vivendo uma aposentadoria tranquila. Mas ele não soube parar. E pagou o preço. Saber quando parar não significa desistir. Significa entender seus limites. Não é parar de crescer, é parar de arriscar. Não é parar de buscar, é parar de ser insaciável. Eu e Buffet sempre dissemos: o mais importante não é quanto você ganha, mas quanto você consegue guardar. De que adianta ganhar milhões se no fim não sobra nada? Guardar começa com uma palavra: basta. Quando você já tem liberdade financeira, por que continuar arriscando? Quando já tem dinheiro suficiente, por que buscar mais? Quando já alcançou seus objetivos, por que deixar a ambição te cegar? Porque você já venceu. Não dê ao mercado a chance de tirar tudo de você. Vi muitos homens destruírem décadas de trabalho em um único erro.
Eles eram bem-sucedidos na juventude, acumularam fortunas, mas na velhice perderam tudo porque não souberam parar. A verdadeira coragem não está em continuar correndo quando todos já pararam. Está em dizer chega quando todos ainda estão correndo. Está em sorrir e recusar a tentação quando o mundo inteiro está sedento por mais. Aos 70 anos, basicamente parei de fazer novos investimentos. Não porque não tivesse dinheiro, mas porque já tinha o suficiente. Dinheiro para viver, saúde para aproveitar, tempo para pensar. Não precisava de mais. E essa decisão me deu algo que o dinheiro não compra: paz. Não acordo ansioso. Não fico obcecado com o mercado. Não me arrependo de oportunidades perdidas. Porque sei que já ganhei. Não ganhei dos outros. Ganhei de mim mesmo. A 10ª regra é simples: saiba quando parar. Não deixe a ganância destruir tudo que você construiu. Quando já tiver o suficiente, pare. Aproveite o que já conquistou, em vez de correr atrás do que ainda não tem. Porque a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos. Quando você consegue dizer, basta, já é mais rico do que 99% das pessoas. Porque dinheiro é apenas uma ferramenta. E a verdadeira riqueza é a sabedoria. Vi pessoas ganharem fortunas e perderem tudo. Vi outras acumularem pouco e viverem em paz. Entendi uma coisa: dinheiro vai e vem, mas a sabedoria permanece. Você pode ter muito dinheiro e ser escravo dele. Ou pode ter pouco e ser livre. A diferença não está no saldo bancário, mas na sua cabeça. A maior riqueza que acumulei não foi o dinheiro que ganhei, mas a capacidade de não ser controlado por ele. Posso escolher trabalhar ou descansar. Posso investir ou não fazer nada. Posso ajudar os outros ou ficar em silêncio. Porque não preciso do dinheiro para me provar nada. Não preciso dele para preencher vazios. E isso é algo que nenhum montante de dinheiro pode comprar. Vi homens ricos vivendo como mendigos, obcecados por cada centavo, cada flutuação do mercado. Eles têm dinheiro, mas não têm liberdade. E vi outros com pouco vivendo como reis. Eles sabem o que querem e o que não querem. Não se deixam manipular por propagandas, por modismos, por expectativas alheias. Vivem para si mesmos, não para os outros. Essa é a verdadeira liberdade. Então, se me perguntarem qual é a coisa mais importante na vida, eu direi: sabedoria. Sabedoria para entender que dinheiro é apenas uma ferramenta. Sabedoria para valorizar o que realmente importa. Sabedoria para saber quando é o suficiente. Sabedoria para manter a clareza em meio ao caos. E isso não tem preço. Ao longo da vida, destilei tudo em 10 regras. 10 princípios que parecem simples, mas que a maioria das pessoas nunca consegue seguir, porque eles vão contra a natureza humana. A natureza humana quer velocidade, mas a sabedoria exige paciência. A natureza humana quer mais, mas a sabedoria sabe quando é o bastante. A natureza humana busca complexidade, mas a sabedoria abraça a simplicidade. A natureza humana segue a multidão, mas a sabedoria exige independência. Por isso, os verdadeiros mestres do dinheiro são raros. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque são mais sábios. Eles aprenderam a lutar contra seus instintos, a fazer as pazes com seus desejos, a trabalhar a favor do tempo. Eles não correm, não se desesperam, não se arrependem. Vivem como um rio tranquilo, constante, imperturbável. Enquanto os outros se afogam na pressa, eles fluem. Costumo dizer que a vida é como investir. Você não precisa acertar sempre. Só precisa errar menos. Não precisa ser o mais rápido. Só precisa durar mais. Não precisa ser o mais inteligente. Só precisa ser o mais lúcido. E tudo isso começa com a sabedoria. Então, se você quer realmente enriquecer, não comece pelo dinheiro. Comece por si mesmo. Não aprenda técnicas. Aprenda a pensar. Não persiga números. Persiga a paz interior. Porque o dinheiro vem e vai, mas a sabedoria fica. O dinheiro pode ser roubado, mas a sabedoria não. O dinheiro pode perder valor, mas a sabedoria só aumenta. O dinheiro pode ser dividido, mas a sabedoria é só sua. Vivi 99 anos e vi tudo. Fortunas construídas e destruídas, vidas brilhantes e tragédias. No fim, entendi uma coisa: não tenho medo de perder dinheiro. Tenho medo de perder a sabedoria. Porque perder dinheiro é apenas ficar pobre. Perder a sabedoria é perder a si mesmo. Então, se você está lendo isso, lembre-se: não tenha medo de perder dinheiro. Tenha medo de não entender as regras do jogo. Aprenda essas 10 lições não para ficar rico, mas para ser livre. Porque a verdadeira riqueza não está nos números, mas na sua capacidade de controlar sua própria vida. Quando você não é mais escravo do dinheiro, quando não é mais movido pela ambição, quando não é mais refém do medo, aí você é verdadeiramente rico.
E essa riqueza não pode ser tirada por nenhuma crise, nenhum mercado, nenhuma tragédia. Porque ela não está no que você tem, mas no que você é. A maior riqueza que tive não foi o dinheiro que acumulei, mas a capacidade de chegar aos 99 anos com a mente clara, a vida tranquila e a consciência limpa. Não preciso provar nada a ninguém. Não preciso competir com ninguém. Vivo em silêncio, penso em silêncio, aproveito cada dia em silêncio. Essa é a recompensa da sabedoria. E isso não tem preço. Então, lembre-se, dinheiro é apenas uma ferramenta. Sabedoria é a verdadeira riqueza. Aprenda a lidar com o dinheiro, não a ser controlado por ele. Esse é o maior aprendizado da vida. E ninguém pode te ensinar isso. Só você pode aprender. Já vivi 99 anos. Minha aula acabou. Agora é a sua vez.